Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Mensagem Avancemos Além, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Assim estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Frutos do Bem, do livro Reconforto, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Cada criatura é percebida no plano da verdade e apreciada de perto pelas forças que a representam no mundo. Não ouvides que a nota de nossa influência na Terra é amplamente reconhecida nas esferas superiores. Não pelas palavras brilhantes que, em muitas circunstâncias, podem ocultar delituosos e obscuros pensamentos. Não pelos modos gentis, que em muitas ocasiões constituem maneiras que a disciplina nos impõe, a impulsividade agressiva, através da contenção compreensivelmente louvável. Não pela cultura intelectual, que muitas vezes se faz porta de acesso à perturbação. Não pela idade longa que tenhamos alcançado no corpo físico, de vez que, em muitos lances da experiência, o tempo foi menosprezado ante a responsabilidade que as horas significam. Não pela fé religiosa no culto externo, porquanto a rotulagem convencional nem sempre define o caráter elevado e as qualidades edificantes. O verbo, a atitude, o tempo, a inteligência e a convicção representarão expressivos valores em nossa romagem na Terra, mas apenas quando com eles formamos o fruto do bem, o único patrimônio pelo qual pode o espírito merecer a bênção do Senhor e incorporá-la no campo dos próprios dias. Seja qual for a nossa situação no quadro terrestre, mantenhamos a planta da existência sobre as raízes do Cristo, o Divino Mestre, porque, em verdade, somente em Jesus, encontraremos a seiva da imortalidade, capaz de auxiliar-nos na produção dos frutos do bem, talentos imperecíveis que sustentam a paz e a alegria na terra, por serem os verdadeiros tesouros dos céus. Espiritismo em Marcha. Agenda. O GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delano, situado à Rua Benjamin Larena, 172, Divinópolis, próximo à Rua Bahia, promove, no 7º ano de sua fundação, uma série de palestras referendando os 160 anos de publicação do livro O que é o Espiritismo. Na próxima sexta-feira, dia 12 de julho, palestra com Cláudio Luciano, que abordará a temática Diálogo com o Crítico. Seminário Cartas da Imortalidade, dias 14 e 15 de setembro. Realização da SEEC, presença do médium de psicografia pública, Newton Souza. Ingressos, R$40, à venda no site www.evenbrit.com.br.
O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao espírito mau. Às causas se opõem forças físicas. Há uma causa moral. Tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, as mais das vezes, basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito exerce e que, com frequência, se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em uma precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médio curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mais que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa-se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação, a de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daqueles que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões aos sábados e quartas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores, próximo à Delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas, sábados às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 495 a respeito dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos.
É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de que tendes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos e sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem os cárceres, nem os hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que ele ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segue-os, que a meta não pode vos faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, esta passagem. Prossigo para o alvo. Comentários de Emmanuel sobre esta citação bíblica encontra-se da mensagem intitulada Para o Alvo, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado, doutor da lei em Jerusalém. Abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo?
Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer. Desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alto sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, bairro São Francisco, ponto de referência por trás do Colégio Sagrado Coração. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora, através do telefone 2103-1170, nós podemos lhe atender explicando temas, esclarecendo os assuntos ligados à doutrina espírita. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Ô, Soares, o que eu vou trazer agora é uma coisa muito mais que séria, uma coisa muito... Posso estar me denunciando antes de Cristo, ou na época de Cristo, e aconteceu 5 trágicos, né? Hoje eu não sei se é do demônio ou o que é, né? E hoje, nesse século, aconteceu a visão que é de uma pessoa minha, uma revelação muito triste, né? Não sei se é essa palavra. Porque quando ela era criança, aos 7 a seus 10 anos, que ela estava com seu pai quando bebia. Seu pai, quando bebia em sono profundo, ela usava esse momento do seu sono para ciclo de intimidades sexuais de um pai. Sabe? Se um pai está sabendo de nada, nem saber se o pai soubesse, mataria, né? Então, essa criatura, que espírito é esse que se aproximou dessa criança, né, aos seus 7 anos, eu acho 10 anos por aí, de ter esse mal na vida? Que obsessão é essa? Que espírito é essa que ela hoje, né, já está em idade avançada, né, pode desabafar com Deus, porque ninguém ia compreender uma coisa dessa. Então, ela de misericórdia a Deus, de piedade, ela vai pagar como? Vidas vindoras, né? Vai pagar como? De uma pedofilia, outras coisas que vão atingir a ela, ou que sabe construir família, e a família
que essa pessoa, ela perturbada, né? Como disse ainda, apesar que ela sabe hoje por algumas coisinhas, né? Que ela vai pagar e porque dessa tragédia de se aproveitar do pai e o bebida e come, ela se aproveitar nesse momento, principalmente uma criança. Tá bem, agradecemos muito aí a sua participação e acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. A doutrina espírita nos mostra, através do conhecimento das leis de Deus, sobretudo estabelecidas a respeito da reencarnação, como sendo o caminho, de fato, da misericórdia e do amor de Deus para a resolução de todas as problemáticas que a criatura humana tenha criado na Terra, nos seus relacionamentos, nas suas atividades e que, de algum modo, estabeleceu conflitos com as leis divinas e, logicamente, estabeleceu as perturbações na área da consciência. Então, a misericórdia dessas leis, porque só através da doutrina espírita é que nós conseguimos entender como é que funciona ao mesmo tempo justiça, amor e misericórdia. De tal maneira que, por mais desastrosas que tenham sido as nossas ações, essas leis sempre encontram um meio mais eficaz e mais misericordioso para que nós venhamos a resolvê-las. De certo modo, sabemos que na área da vida íntima, da sexualidade, é uma das áreas de maior debilidade, fraqueza e desastres no comportamento da criatura humana. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita nos aponta que, através do apoio emocional, do incentivo ao conhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, do amparo que é dado através das inúmeras casas espíritas espalhadas em todo o Brasil, pelo tratamento que se dá através da fluidoterapia do passe, da terapia das reuniões de desobsessão, há um amparo misericordioso muito eficaz para todos esses quadros e situações. Então, o que queremos aqui esclarecer ao nosso ouvinte é que, independente do erro, da intensidade do erro cometido pela criatura, as leis divinas sempre encontrarão meios eficazes dentro da justiça, do amor e da misericórdia para que sejam bem resolvidos. Por outro lado, nos diz Emmanuel, num livro muito importante chamado Vida e Sexo, de que nessa área nós sempre somos chamados a usar a consciência de humildade, de sensibilidade, porque não temos ideia nenhuma dos erros graves que qualquer um de nós pode ter cometido no passado nessa área e poder vir, claro, naturalmente, a enfrentar os resgates e os ressarcimentos necessários. Era esse esclarecimento que tínhamos para dar sobre a pergunta e queremos outra vez lembrar aqui o telefone da Rádio Liberdade, que é o 2103 1170, 2103 1170. Enquanto você não nos liga, queremos aqui ainda reforçar o convite para a reunião de comemoração do 7º ano de fundação do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, palestra com Cláudio Luciano, me parece vem da cidade de Garanhuns. Ele abordará a temática Diálogo com o Crítico. É uma temática extraída do livro O que é o Espiritismo, que nesse ano comemora 160 anos de publicação. Então, o GEGAD é situado ali à rua Benjamin Larena, 172, no bairro Divinópolis, próximo ali à rua Bahia, é aquela entrada da rua onde tem uma borracharia 24 horas. Então, outro convite para o próximo evento que nós iremos ter em Caruaru, mas só será em setembro, é o Seminário Cartas da Imortalidade, que já há alguns anos é promovido e realizado pela SEEC. E que esse ano, outra vez, contará com a presença do médium de psicografia pública, Newton Souza. Os ingressos para esse evento encontram-se à venda no site www.ovenbrit.com.br,
custará R$40. Temos aqui alguma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã, que interromperemos a qualquer momento para lhe atender, você que nos acompanha pelo rádio, ou vocês que estão nos acompanhando também pela internet. É possível, durante o programa, acessarmos e responder. Caso não dê, a resposta será dada via redes sociais. Bom, escutemos agora uma pergunta com os nossos temas. A prece diária é o bastante para evitar a atuação de um obsessor sobre nós? Nós ouvimos no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, extraído do último capítulo Coletânea de Preces Espíritas, os esclarecimentos sobre a prece feita em prol dos doentes e obsidiados. E aí tomamos conhecimento não só da importância da prece, mas também de todo um trabalho de renovação, de conscientização daquele que é vítima da obsessão, para que de fato se estabeleça, em termos de resultados positivos, a superação dessa problemática. Por outro lado, o texto deixa bem claro que a prece tem um poder e tem uma importância muito grande, sobretudo quando ela é usada em termos de recolhimento, de convicção, de humildade e de certeza de que através da bondade, do amor, do Cristo expresso através da atuação dos benfeitores espirituais, nós não só estaremos ajudando a nós mesmos, como também estaremos ajudando a qualquer espírito que de algum modo tenha encontrado através dos caminhos da influência espiritual o estabelecimento da chamada obsessão, que muitas vezes, quando não é devidamente tratada, ganha graus de intensidade, estabelecendo inclusive doenças no campo físico da criatura humana. Então, a prece é muito importante, mas ela por si só não será o suficiente no tratamento eficaz das problemáticas ligadas às obsessões. Bom, queremos aqui outra vez lembrar o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170. Ainda é possível atender aqui a uma pergunta. Estamos chegando aí aos momentos finais do programa. E como havíamos dito há pouco, temos esse evento na próxima sexta-feira no GEGAD. Mas enquanto você não nos liga, iremos tentar ainda responder uma pergunta com os temas desta manhã. A obsessão, ela pode ocorrer apenas de espírito desencarnado? Como vimos, a questão da obsessão ela se dá de vários ângulos. Ela tanto se dá entre espíritos encarnados, como se dá entre espíritos desencarnados, e como se dá entre espíritos encarnados e desencarnados. Ou seja, é uma via, muitas vezes, de mão dupla, para a qual o que abre as portas do seu estabelecimento são os vínculos espirituais estabelecidos pelo desequilíbrio da criatura humana nessa vida ou em vidas passadas, através de vícios, de desequilíbrios comportamentais que estabeleceram através do conúbio, da convivência obsessiva, de uma forma contínua, o campo para o estabelecimento dessa doença, porque também deve ser visto como uma doença, sobretudo de fundo espiritual. Foi exatamente através da doutrina espírita que encontramos o meio mais eficaz de, ao nos adentrarmos na realidade do mundo espiritual, perceber a causa desse mal e estabelecer toda uma diretriz de tratamento e de recuperação para todos os espíritos envolvidos. Então, a obsessão, ela se dá de vários modos, inclusive entre os espíritos encarnados, entre os familiares. Não poucas vezes há processos obsessivos entre irmãos, entre pais e filhos, e para todos eles, a doutrina espírita apresenta, no Evangelho do Cristo, o tratamento e a diretriz eficaz para a resolução de todas elas. Bom, chegamos ao momento final do programa e agradecemos a todos a participação. Estejam outra vez conosco no próximo domingo às 7h30 da manhã com Espiritismo em Marcha,
Muita paz para todos.